Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolos é apenas sobrenome, tá bom? Nos dias de hoje não existe mais apóstolos. Alguém se declarar apóstolo de Cristo, da igreja, o que seja, é mentiroso, tá bom? Um apóstolo, ele tem que ter sido testemunha ocular de Cristo, tá bom? Geralmente eu não prego doutrinas nesse meu canal, porque é um canal especificamente para pregação do evangelho. Mas muitas das vezes a gente começa a falar do evangelho para as pessoas, a gente consegue ver que elas ainda estão presas a doutrinas, dogmas que os homens estabeleceram, que prendem elas, que levam elas por toda a roda de engano, que deixam elas incapazes de conseguir compreender e entender o evangelho de Cristo, que é apenas por graça. Essas pessoas ficam escravas de pastores, de falsos profetas, pessoas que vão enganando e sendo enganado, porque a palavra de Deus, ela traz a mais pura, a simplicidade na salvação, que é crendo no Senhor Jesus e seja salvo, é somente isso. E geralmente as pessoas querem acrescentar algumas coisas e fazem coisas que não convêm à obra de Deus, fazem coisas que parecem mais é uma bagunça. Infelizmente, a cristandade está vivendo realmente a fase final, né, dela, que é a Laodiceia, que dá para perceber nitidamente que ela se acha grandiosa, a igreja, principalmente que na América do Sul, no Brasil, então, as pessoas se acham todas, eu sou cristão, eu busco a Deus, eu faço isso, eu subo um monte, eu oro quantas vezes, eu dou dízimo. E primeiramente nós sabemos que o dízimo é determinada para Israel, para judeu, ou seja, não tem nada a ver com a igreja. Tem que entender, pessoa, que a igreja é um povo distinto de Israel, separado, é um povo escolhido por Deus, quer seja gentil, quer seja israelita. Se crê em Cristo Jesus, é igreja, entende? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva. Lembrando que a igreja é representada por uma mulher, que é a noiva. Então a igreja não ensina ninguém. A igreja aprende, tá bom? Nós somos corpo da igreja, corpo de Cristo. Ou seja, nós aprendemos. Nós estamos sempre aprendendo mais e mais com o auxílio do Espírito Santo. Então, o culto racional, um culto em louvor a Deus, um culto que ele é feito em espírito e verdade, prestado ao Senhor, ele é um culto racional. Eu tenho completamente o entendimento nas minhas faculdades mentais. Eu não sou tomado por um espírito, eu vou trazer uma revelação. Não existe isso. Alguém falar alguma coisa que não provém, eu vou trazer uma revelação agora fora da Bíblia, fresquinha. Isso é enganação. Tá mais para espiritismo, para psicografia, do que para realmente o que é a vontade de Deus. Nós temos a Bíblia, o qual é a palavra de Deus. Assim, um cristão realmente verdadeiro, ele crê que toda a Bíblia, sem exceção. Tem pessoas que pegam e querem dizer que isso sim era coisa de Paulo, não é coisa da época, é costume, e justamente nessas partes que eu quero chamar a atenção para que vocês possam ver e entrem a conhecer, tá bom? E sobre a parte que eu falei sobre toda a Bíblia, não é para considerar tipo igual aquelas Bíblias católicas que tem livros que dá para ver nitidamente que não é Bíblia, falando de Ave Maria, tal. Isso não, tá bom? Somente a Bíblia verdadeira tá
A gente sabe que existem várias versões de tradução. É bom a gente sempre procurar usar mais de uma tradução para a gente poder chegar a uma compreensão melhor da Bíblia, tá bom? Eu estou usando a Almeida aqui, a Bíblia Almeida, a Fiel, né? E acho que é uma das melhores para poder a gente fazer esse teste aqui. Eu acho que é Fiel, assim, não tenho certeza. Eu mandei de um para o outro, não dá para mim ver aqui. Eu vou dar começo aqui na nossa leitura. Eu vou ler em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26. Que farei, pois, irmãos, quando vós congregais, cada um de vós tenha salmos, tem doutrinas, tem revelação, tem línguas, tem edificações, faça-se tudo para edificação. Então aqui é o apóstolo Paulo, ele já começa falando que podia fazer de tudo para a edificação da igreja. Ou seja, para a igreja aprender. Geralmente, quando a gente fala assim, muitas coisas que estão aqui, que está dizendo aqui, tipo, profecias, revelações, o que acontecia? Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, e a Bíblia acabada. Eles tinham alguns trechos de cartas, essa carta estava sendo escrita para eles poderem estar lendo lá, e certamente as cartas que dão a gente os pontos de como a gente deve se congregar ao Senhor. Muita gente pega o judaísmo e quer trazer para dentro do cristianismo, e é uma coisa muito errada isso, porque a gente vê nas palavras o tempo todo o Senhor fala que a gente deve sair do arraiá. Então, sair fora do arraiá, porque o judaísmo não tem nada a ver com a igreja. O judaísmo é o povo escolhido de Deus, o povo terreno de Deus, mas a igreja é o povo celestial de Deus e não tem participação com o judaísmo, tá bom? Se alguém fala em línguas, faça isto por 2, quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um intérprete. Então é para falar 1, 2, quando no muito, quantos? 20, 30, 40, quantos falam na sua denominação? Eu acho engraçado porque a denominação que eu vim, eram muitos. Tinha dia que, como eles falavam, descia fogo no culto, mas era aquela gritaria, sei lá, e muitas vezes a gente não entende. Mas quando a gente começa a entender, a gente vê que ela é ou histeria coletiva, que maioria das irmãs, como diz a palavra de Deus, que mulheres nécias vão sendo deixadas levar por rodas de falsas doutrinas. Então, a gente vê que não é assim, tem que haver ordem. Ou seja, o Senhor me tomou, o Espírito me tomou, eu fiz isso, aquilo. Eu já fui em umas igrejas pentecostais também, assim, que eu achei até um pouco pior, porque o pessoal até dança, pega e parece, sei lá, parece uma festa, um carnaval, o pessoal roda, festa junina, não sei, mas eu tô rindo assim, mas é sério as coisas, porque as coisas de Deus não é brincadeira, e as pessoas não acham que não é do Senhor. Se atente a uma coisa: o local onde o inimigo vai estar, onde Satanás ele monta a tenda dele, o palco dele, é dentro das igrejas não, denominações, né? Os lugares onde a igreja se reúne. Não importa se reúne ao nome de uma outra denominação, coisa que está errada, porque é uma divisão. A palavra de Deus fala em todo momento que a igreja é o corpo de Cristo e ela se deve congregar ao nome de Cristo. Somente, automaticamente, quando eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, ou senão eu sou de Apolo. Lembra como é que Paulo falou isso? Então a gente consegue ver nitidamente
que é dizendo: eu sou presbiteriana, eu sou Desamor, eu sou Universal, eu sou Congregação. Porventura não sois vós todos carnais? Quer dizer, é carnalidade, as divisões de igrejas. A gente tem que se atentar para o Evangelho de Deus e se abster dessas coisas que são falsas. Ou seja, se o meu Senhor não concorda com isso, eu não vou congregar desse jeito. Eu acho que essa é a mente de um cristão que quer fazer a vocação de servir a Deus. Entenda, servir a Deus, ele ser um servo de Deus. Não é Deus ser um servo dele. Não é, eu sirvo a Deus, Deus vai fazer isso, aquilo, isso por mim. Não. Se você serve a Deus, é você quem vai fazer por Deus. Entenda isso. Mas se não houver intérprete, esteja calado nas igrejas e fale consigo mesmo e com Deus. Então aqui fica bem claro: fale um, fale dois, quando no muito, três, um após o quem? O outro? Falam assim nas igrejas? Não, né? Da minha também não falava. Então você entende que tem intérprete, tem que ter alguém que interprete o que você está falando em língua. E atente só uma coisa: não é línguas de anjos não, tá? Quando Paulo fala ali aquela passagem, ele está dizendo línguas estrangeiras, e quando ele fala línguas de anjos, você também entende que quando ele fala se eu soasse como um sino, você entende que ele não estava falando língua de sino, até porque de sino não tem boca, e não boca aqui para falar, e sino só vai tinir. Observe isso, se atente. Igualmente, as coisas as pessoas certamente não entendem, muitas das vezes deixam se levar por roda de falsas doutrinas inventadas por homens. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo e com Deus. E fale os profetas, 2 ou 3, e quando os outros julguem na sua igreja. Quando alguém fala alguma coisa que você vê que não é de Deus, você pode chegar e falar: opa, peraí, então não é bem assim não. Não, né? Por quê? Não está sendo guiado pelo quem? Por Deus, pelo Espírito Santo. Porque aqui está bem claro que os outros julguem. Se alguém vem e fala alguma coisa que não convém, que não é da parte de Deus, é doutrina que os demais julguem. Você tem o dever de estar parando o culto. Se você fizer isso para o seu pastor, provavelmente você vai ser tirado da comunhão, e se não for expulso da sua igreja. Então você claramente consegue perceber que essa não é a instituição que Deus instituiu para um cristão congregar. Somente ao nome dele. Por quê? Porque somente ao nome do Senhor, quem está à frente é o Senhor. E os que estão sendo usados por Deus são sendo usados pelo Espírito Santo. Se eu falo alguma coisa dentro da igreja que não convém, não vem do Espírito Santo, vem de mim, da minha carnalidade, da minha carne, do meu erro. Muitas das vezes pode ser um erro meu, simplesmente, ou pode ser só a minha carne querendo passar à frente das coisas do Senhor, que também acontece. Só que, por isso que os demais devem julgar, para não entrar erro na igreja, para não deixar os membros serem contaminados por erro de outro. Porque um erro, passa batido, um outro passa batido, daqui a pouco vira uma confusão, como está sendo hoje a cristandade, vivendo um mundo de ilusão, contos que, como o apóstolo falou, deixando a doutrina do Senhor atrás de fábulas, contos, coisas que não convêm.
ele e fale os profetas, 2, 3 ou mais, e os demais, mas se outro tiver sendo sentado, for revelado alguma coisa, cale seu primeiro. Então a gente vê aqui que realmente é uma instrução que todos podem falar. Todos quem? Todos homens e mulheres. Vamos se atentar a isso, hein? Porque todos podeis profetizar, cada um por sua vez, porque que todos aprendam e todos sejam consolados. Então a vontade do Senhor é que todos aprendam e todos sejam consolados. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Como eu tinha falado, a pessoa não vai ficar, não, o Espírito Santo me usou e aí me trouxe revelação. Eu nem sei de que eu falei, o Senhor que sabe, e que eu já vi isso já na denominação onde eu frequentava, alguém trazer a profecia, a revelação, e falar que o Senhor falou, e depois perguntar a pessoa, que eu não entendi muito bem, a pessoa não sabe, não sei nem te responder de novo, porque quem me revelou foi o Senhor e eu não sei. E assim, todo tempo eu falei, mas como assim? Tal, mas eu não tinha um entendimento e ficou por isso. Mas hoje a gente vê que é carnalidade. E uma coisa que eu gosto muito de trazer atenção é o quê? Nos dias de hoje, nós temos a Bíblia toda pronta. Ela é a revelação completa de Deus. Então, se eu fizer uma revelação para você, trouxer uma profecia, essa profecia vai mexer com a profecia que um cristão espera, que é a volta do Senhor a qualquer momento. Se bem que, por causa das falsas doutrinas que existem, muitos cristãos acham que a Igreja de Cristo vai passar pelo período da tribulação, das perseguições e tal, e não vai. A gente consegue ver, se ler com atenção, com a guia do Espírito Santo, só para mesmo que vai compreender que não é a igreja ser citada até ali no capítulo 3 de Apocalipse, e depois do versículo 3, a gente, no versículo 1 do 4, né, do capítulo 4, a gente vê assim, João, vem aqui, arrebatado em cima, e vem aqui e escreva as coisas que depois dessas acontecerão. Ou seja, depois dessas qual? Depois do arrebatamento será. Porque o que retém o anticristo é o Espírito Santo de Deus, que habita no cristão individualmente e na igreja coletivamente. Então, o que está resistindo para que o iníquo, o anticristo possa vir, é o Espírito Santo de Deus que resiste, que ele se revele. Porque Deus não é Deus de... Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, nós conseguimos ver que Deus é Deus de paz, não é de confusão. Se entra uma dissensão, uma coisa na igreja, seja até uma briga carnal entre irmão e irmã, isso tem que ser repreendido, isso tem que ser sanado, porque não é como está escrito, que não caia a noite em cima da sua ira. E a gente sabe muito bem que o irmão não tem que ter raiva do outro. Pelo contrário, se considere errado e sabe, se seu irmão está com uma doutrina, alguma coisa, chame a atenção dele. Ele não quer te ouvir, como está escrito na palavra, chame testemunhas e vá até ele, tente convencer ele, senão a igreja tem que tomar atitudes para sanar esse problema. Tem problemas que tem que ser sanado o mais breve possível,
por mais que pareçam besteiras e tal, mas muitas das vezes trazem contaminações para dentro da casa do Senhor, e a igreja ela não deve se sujeitar à sujeira, às coisas enganosas. Por isso nós devemos estar sempre em comunhão uns com os outros. Os irmãos devem estar em comunhão constantemente para poderem andar direito. Agora vai ser a parte que vocês vão querer me dar porrada, principalmente a mulherada. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejas submissas, como também ordena a lei. Aí muitos falam, não, mas isso é coisa da época, porque o apóstolo Paulo era reprimido, porque ele, já ouviu falar, porque ele não fez teologia. Tem mulheres que pregam muito mais que homens. Ela pode falar melhor, ela pode ser uma desenvoltura melhor, mas o Senhor está falando aqui que não é para pregar, não quer que a mulher fale. Observe, não é para falar. Igual da denominação que eu fui, a mulher praticamente, vamos dizer, que não fala, mas quando você vê, ela fala assim também, porque tem a testemunhança, e uma testemunhança que era para falar de Deus, mas você vê que na maioria das vezes as pessoas ficam contando histórias que vangloriam como é a vida daquela pessoa, o qual bom servo ela é. É um bom servo, que Deus está em tudo que ela faz, na vida dela em geral. Você vê mais louvor da parte dela do que um louvor verdadeiro da parte do Senhor. Não está estabelecendo um louvor a Deus, não as coisas que Deus fez, mas o Senhor fez para mim isso, sim. Aí eu lutei, eu perseverei, eu fiz assim, aí eu fiquei tal, aí o Senhor entrou na minha vida, aí eu, sabe? Todavia, uma coisa que eu acho muito engraçada da denominação que eu vi, é que as pessoas pegam e falam assim, o Senhor passou o meu processo na frente dos outros. Meu Deus, é caloteiro? É corrupto? Ele passa a minha causa na frente dos outros? Ele nem não deu justo, não? Que Deus é esse que passa meu processo? É o último, acabei de entrar no processo, e o meu Deus vai passar o meu processo na frente de todo mundo? Deus é justo. Sai fora disso. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seu próprio marido, porque é indecoroso para a mulher ou falar na igreja. Então, é indecoroso. É feio. Sabe? É falta de educação a mulher falar na igreja. Porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Eu acho que eu não preciso enfatizar mais a falar. Não é que Paulo são mandamentos do Senhor. Aqui não é a palavra de Paulo, não. É a palavra do Senhor. Paulo escreveu guiado pelo Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, que também habita na igreja, habita em um cristão verdadeiro individualmente. Ou seja, Paulo estava num caráter de estar guiando ali, de estar lançando o fundamento da igreja. O que está escrito também no outro evangelho de Paulo. Pois eu, como sábio arquiteto, ponho o fundamento. Qual é o fundamento? É Cristo crucificado
para a salvação de todo aquele que crê. E essas doutrinas mais simples que existem, de reunião, de se congregar, de partir o pão, que é quando? No primeiro dia da semana, como está escrito na Bíblia. E às vezes a gente não se atenta para as simples coisas. E a gente, não, mas a mulher pode pegar, a mulher pode isso. Não pode. A mulher esteja calada nas igrejas. A mulher, ela pode cantar, porque cantar é uma coisa pré-dita, já pré-falada. É um hino já instituído que não vai sair do padrão. É como estar repetindo uma coisa que já está certa. Agora, ela ensinar, ela pregar, ela falar da palavra de Deus, não é permitido. E ponto final. Porque é mandamentos do Senhor. É mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, ele será ignorado. Ou seja, quer ignorar essas coisas? Então você será ignorado. Não sou eu que estou falando, não fica com raiva de mim, não. É a palavra de Deus. Se você ignorar essas coisas, você será ignorado. É o Senhor que também está falando. Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas faça-se mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então a gente consegue ver aqui que não há problema nenhum falar em língua, né? Mas, como já lemos, que esteja, se não tiver intérprete, que seja calado. Que fale um após o outro, que no máximo 3. E aqui, eu vou agora entrar em outra parte aqui, em Atos 2, a partir do 6, e a gente vai confirmar que o dom de língua era em língua estrangeiras. E ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos espantavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois que os ouvimos falar de cada um na nossa própria língua em que nascemos. Nós, portanto, partos, medos, elamitas e os que habitam a Macedônia e Judeia e a Capadócia e Ponto e a Ásia, a Fígia e a Panfilínia e o Egito e as partes da Líbia próximas à cidade de forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes, ouvimos-los, e nossa língua falar das grandezas de Deus. Então aqui eles ouviam falar em suas próprias línguas as grandezas de Deus. Mas agora se atenta numa coisa só, que ali estavam judeus que moravam nascidos e moravam em outras províncias, e prosélitos. E
isso é uma coisa muito importante de se entender, porque os dons de língua, assim, era uma coisa para os judeus. Ou seja, como assim? Para os incrédulos, para os judeus, para a conversão deles. Quando a gente pode ir em 9 de Romanos, a gente consegue ver que Paulo declara lá, que está escrito, acho que em Isaías, se não me engano, que ouvirão falar em outras línguas e não iriam crer. E então a gente vê que essas são as línguas que são dadas, mas elas tinham uma função naquela época. Não estou dizendo que hoje em dia não tenha, mas pode vir a ter. Mas contanto que tenha um judeu incrédulo, o Senhor pode fazer sim dar o dom de língua para alguém falar. Fora isso, não há necessidade, então não vejo motivo de o Espírito Santo manifestar tal ação. Ou seja, o Espírito Santo não é brincadeira que vai ficar, vou dar hoje um dom de língua para o Daniel, aí ele vai falar e ninguém vai entender, não tem porquê. Então, certamente, o dom de língua, ele tem uma função. Atualmente, eu não vejo, pelo menos aqui no Brasil, numa reunião, em algum lugar, eu não vejo o porquê. Se não tiver um judeu incrédulo, não há motivo. Assim, certamente, se eu vou falar, se aquele judeu for eu tenho um amigo que é judeu, que ele mora na Holanda. Ele é brasileiro, mas mora na Holanda. E eu pegar e cheguei e falar em holandês com ele. Ele sabe que eu não falo holandês. Aí tem um porquê. Para isso, não tem. Não existe um motivo. Entendeu? Não tem. Simplesmente isso. E o Espírito Santo de Deus não é brinquedo, não é bagunça. Certamente, se o Espírito Santo der dons assim, sem necessidade, não poderíamos confiar nele, porque ele não estaria honrando com a sua parte. Eu creio que ele também é Deus, uma das três pessoas da Trindade, e em todo momento, tá? Deixa bem claro, eu conheço algumas irmãs que oram ao Espírito Santo, o qual é totalmente errado, mesmo ele sendo Deus também, sendo uma das três pessoas da Trindade, mas em momento nenhum a gente tem na Bíblia nos ensinando a orar ao Espírito Santo. E aquilo que a gente não sabe, a gente não deve se intrometer, não deve se aprofundar. Porque se Deus quisesse que a gente orasse ao Espírito Santo, ele teria nos ensinado através da sua palavra. Só mais umas coisinhas que eu vou dizer aqui, só para reforço. Uma coisa que eles sempre falam, que a mulher não gosta do véu, é passado, tal, blá, 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 blá. E uma coisa, a gente estava até conversando na última reunião de leitura da palavra, esqueci como se fala. Leitura, estudo da palavra. E estudo da Bíblia, né? E aí levantamos a situação do véu e tal, e uma irmã até falando, ela falou que usava para poder, sabe, não ir contra, porque os irmãos pregavam e tal, mas ela não tinha entendimento, não devia usar. E louvado seja Deus, foi usado o ponto, tipo, só um versículo, e realmente é o que só um versículo vai traduzir, porque a gente tem que obedecer o que o Senhor fala. Portanto, 1 Coríntios 11:10. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. Ponto final. Por causa dos anjos. Mas por quê? Por causa dos anjos, que não sei. O Senhor não me falou, o Senhor não escreveu aqui, mas eu sei que a mulher deve trazer o véu na cabeça por causa do sinal de submissão, por causa dos anjos. Só lembrando
que os anjos se atentam para as coisas que a gente fazem, para as que a gente faz. Nós que somos a igreja, que somos o povo eleito por Deus, a nação escolhida por Ele antes da fundação do mundo, os anjos se atentam a ver como nós nos portamos, o que nós fazemos. E se está a palavra falando que a mulher deve usar o véu, não inventa historinha que mulher da época rapava a cabeça, que era prostituta, que era o que acontecia na época. Não é nada disso, mas simplesmente a mulher deve trazer o véu sobre a sua cabeça, para ela orar, para ela profetizar. E o profetizar é falar da palavra de Deus. A mulher não pode falar a palavra de Deus dentro da igreja, mas ela pode muito bem ensinar os seus filhos, ensinar as outras mulheres, falar com as outras irmãs, e pode sim, junto acompanhada de um varão, que é o correto. A gente consegue ver nas outras passagens, assim como Fabíola, Lídia, tá falando o evangelho também para incrédulos, mas ela nunca pode ensinar varões convertidos ao Senhor, entendeu? A palavra de Deus, tá bom? A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 1 Timóteo, tá? 2, versículo 11 e 14. Então, nós conseguimos ver aqui que a mulher, ela deve estar submissa ao marido. Claro que o varão também tem a parte dele que é muito maior, que ele deve amar sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, se entregando ele mesmo por ela. Então, quando eu entendo que eu devo amar minha mulher, independente de qualquer coisa, ela gritando, ela me xingando, me ofendendo, e o tempo todo eu devo demonstrar ela, e mostrando para ela, com a minha calma, com a minha paciência, que o Senhor é que faz a obra de toda maneira. E um homem nunca deve levantar sua mão para sua esposa, ser espancador de mulher. Como diz a palavra de Deus, um verdadeiro cristão, ele vai tentar viver dentro da palavra de Deus. Claro que ele vai ter discussões, vai ter problemas. Paulo deixa bem claro que prefere que o homem não se case, nem toque mulher, mas por causa da incontinência, se ele quer casar, então ele vai procurar um jeito de fazer para agradar a sua mulher. Ele vai tentar fazer as coisas que agrade a sua mulher e também a sua mulher contra o seu marido. Ela vai tentar fazer as coisas para agradar seu marido. E em todo tempo nós vamos entender que o servir ao Senhor é uma coisa simples. Claro que temos várias provações, temos coisas que podem parecer que vão nos dar desânimo, mas quando a gente está arraigado dentro da palavra de Deus, está buscando, está todo dia se alimentando da palavra, está saciando a sede de nós com a palavra de Deus, porque o único jeito de um cristão se manter firme na presença do Senhor é tendo o próprio Senhor dirigindo a sua vida. A partir do momento que uma pessoa se deixa dirigir por si mesmo, ela automaticamente começa a entrar em ruína, porque a carne dela dirigindo ela, não acha que seu espírito que vai te dirigir, porque a carne e o espírito trabalham contra o outro, para que os dois não concordem em nada. Mas certo que se a pessoa não se enche do Espírito de Deus, a carne ela vai prevalecer e vai te arrastar para o buraco, vai fazer você, muitas vezes, coisas lícitas vai deixando entrar, e essas coisas vão levando
um cristão genuíno, verdadeiro, a ruína. Não estou dizendo perder a salvação. Um cristão verdadeiramente, um verdadeiro cristão, não pode perder a salvação, porque ele ganhou por graça, e ele foi mantido também por graça. E quem promete isso é o Senhor. Muitas das vezes, a gente, quando tenta pregar a palavra de Deus para alguém, a pessoa, como eu disse, né, por isso que eu preguei essas partes da Bíblia e sobre doutrinas, muitas das vezes as pessoas acham que não, temos que perseverar, sim, temos que fazer isso, aquilo, e a gente vê em todo o tempo que creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Assim, nós sabemos que todos nós que somos da fé somos benditos como o crente Abraão e não perdemos a salvação, porque o Senhor Jesus garante que só vai a Ele quem foi ensinado pelo Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, mas serão todos ensinados pelo Pai. Então, se alguém vai a Cristo é porque foi ensinado pelo Pai, e ele ainda fala mais, que de maneira nenhuma ele lançará fora aqueles que vão até ele, que foram ensinados pelo Pai. Esses são os verdadeiros cristãos. E os verdadeiros cristãos agora são ovelhas do rebanho do Senhor. E Cristo fala que ninguém pode tirar ninguém da mão dele. E ele ainda afirma mais forte ainda que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. E o Pai, ele é um. Então, a gente tem a melhor notícia possível. Quando você pensar que você pode voltar atrás, se você crê realmente em Jesus Cristo, saiba que nem você, porque ninguém pode arrebatar, nem você pode se arrebatar da mão de Deus. E quando a gente entende isso, e toda a palavra de Deus ela concorda. Quando você lê Romanos 8, você vê que nem o porvir, nem o que está vindo, nem o presente, nem potestades, nem principados, nem outra coisa qualquer, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Reflitam na palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, busquem a se encher com as coisas que vêm do céu, porque as coisas terrenas são passageiras, são o fim de carreira, elas vão findar, já estão findando, e esperar na esperança de estar aguardando o nosso Senhor a qualquer momento, entende? Devemos estar aguardando a Cristo a qualquer momento. E se alguém vier te fazer uma revelação, entenda o seguinte: se uma pessoa te fez uma revelação, que a sua revelação e você está crendo naquilo, aquilo você tem que esperar um tempo para se cumprir, não tem? E então ela está contra a palavra de Deus, a profecia mais importante que Deus fez para a igreja, que cedo vem, é esperar o Senhor a qualquer momento. Então sai desse negócio de profecia, de esperar, de busca de dom, de fazer isso ou aquilo, de se ocupa só com as coisas dos céus, com as coisas de Deus. Ora a Ele, lê a palavra dele, se enche do Espírito Santo, sabe, ter comunhão com Ele, ter uma comunhão limpa, poder falar com Ele com amor, falar com o Pai. Ele quer ouvir você falar com Ele, você conversar com Ele, porque uma pessoa que é nascida em Cristo, ela descobre, ela entende as coisas do seu Pai, ela anda com Ele, o Pai começa a deixar ela saber as coisas, e ela vai entender que a vontade que predomina não é a dela, é a vontade do seu Pai. E qualquer coisa que acontece na sua vida, ela está em paz, porque ela sabe que é a vontade do seu Pai. Que Ele quer que a gente seja um espelho límpido, transparente aqui nessa terra, porque a gente é um espelho apontado para o céu, da onde a gente reflete a imagem do Senhor Jesus. Então, vivemos conforme Ele quer, conforme a vontade dEle, vivemos conforme o nosso Senhor Jesus, que morreu por nós, fazendo-se maldição em nossos lugares. Amém. Creio em Jesus.